Então, quantos de nós deixamos que esse medo possa falar mais alto, e muitas vezes perdemos sonhos e projetos que estão dentro do nosso coração, porque existe dois tipos de medo, e eu queria falar para vocês isso. Existe aquele medo sadio, tá? Existe um medo que é bom. Por exemplo, ninguém atravessa na faixa de pedestre sem olhar para um lado e para o outro, que você tem medo de ser atropelado. Isso é um medo normal, né? E também ninguém vai andar na beira de um precipício, né, arriscando, porque você tem medo de cair. Esse é um medo normal. Só que existem medos que se tornam doentios, tá? Então existem dois tipos de medo, e eu quero que você comece já a entender isso. Às vezes nós, quando deixamos que esse medo doentio venha na nossa vida, ele prejudica muito a gente. O medo sadio, ele traz proteção, mas nós não podemos deixar que esse medo doentio invada o nosso coração. Por isso, o que mais nos persegue, incrível, é esse medo doentio. Muitas vezes a gente tem visto pessoas vivendo isso. Então tem áreas que nós deveríamos crescer, mas por causa do medo, às vezes nós somos impedidos, e às vezes ficamos até paralisados. Medo de não crescer na vida. Às vezes a gente está conversando com as pessoas e elas falam sobre isso. Medo de que as coisas não vão dar certo. Às vezes nós estamos assim, em momentos da nossa vida, e de repente começa a vir, né, vozes, tentativas de vir na nossa mente, sobre os sonhos, e às vezes quer nos impedir de viver o melhor. E principalmente o medo das críticas, que hoje é muito forte, né? As pessoas, elas são muito paralisadas por causa das críticas. Quer ver uma coisa? É você começar a crescer. Se você começar a crescer, você vai ter muita gente querendo te paralisar, até por causa da inveja. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje eu quero falar de um homem que na história ele aprendeu a viver com tudo isso. Por isso eu quero falar hoje de Isaac. Esse homem, ele aprendeu inclusive conviver com os invejosos. Ok? Então nós vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus fala desse homem chamado Isaac. A Bíblia relata que havia seca naquela região, e o Isaac, naquele lugar seco, plantou, e teve coragem para plantar, e por causa disso ele colheu de uma forma significativa. Ele colheu a 100 por 1. Foi uma colheita extraordinária para aquele tempo. É tanto que as pessoas ficaram observando a vida de Isaac. Então eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 26, do verso 12 até o verso 18. Vamos ler juntos? Diz a palavra do Senhor: naquele ano Isaac fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que os que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Leia comigo. Pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais, e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com a terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado, no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar, e ficou morando ali por algum tempo.
Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Meu Deus, eu quero trazer para vocês aqui, gente, algumas lições rápidas, tá? Algumas lições rápidas em cima desse texto. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui hoje, para você entender, olha só, um homem planta em tempo de seca, e no meio dessa seca, o plantio produz de uma forma extraordinária. Olha só que esse homem, ele tem um diferencial na vida dele. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para você como uma lição aqui, é que quando nós temos a bênção de Deus, não importa o lugar, se você tem a bênção de Deus, aonde você estiver, vai prosperar. Vai prosperar. Nós precisamos ter a convicção e certeza disso. Por isso, a Bíblia fala que a colheita dele foi acima do normal, a 100 por 1. Ou seja, imagina Daniel é plantador de soja, né? Daniel planta lá um caroço de soja, e de um caroço você colhe, né, de uma forma extraordinária. Imagina, no tempo, então não tem esse negócio de clima, não, clima está ruim, o clima está bom, não, vai colher, por causa da bênção do Senhor. Mas é importante você saber porque havia essa colheita enorme, querido. A palavra de Deus está aí em Gênesis 26, de 12, a parte B, é o grande segredo. A parte B desse versículo vai dizer isso, tá? Olha lá, presta bem atenção no que está escrito aí. Pois o Senhor, o Deus, o abençoou. O grande segredo da colheita do Isaque foi a bênção de Deus. Por isso nós temos que nos importar muito com a bênção de Deus. Aqui a gente já vai entendendo essa lição. Não é o crescimento que a gente deve buscar. Não é o crescimento que a gente deve buscar, porque tem muita gente buscando crescimento. Nós temos que buscar a bênção de Deus. Olha para o seu irmão e faz sorrindo para ele, diz assim: a bênção de Deus é mais importante do que o crescimento. Porque tem muita gente correndo atrás do crescimento e esquecendo da bênção. Se eu tenho uma bênção de Deus, aí é aquilo que o nosso pastor falou aqui. O que ele falou? Sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, se eu tenho uma bênção de Deus, não importa, mesmo no pouco Deus vai começar a fazer isso crescer. Queridos, porque o crescimento sem a bênção de Deus pode dar errado. Porque eu vejo muita gente crescendo, e às vezes as pessoas até vão, né, crescem numa velocidade, mas se não tiver a bênção de Deus, vai dar tudo errado. Vai dar errado. Ouvimos de alguém falando esses dias para nós: nós conseguimos dinheiro, mas acabou a felicidade. E é verdade. Muita gente que às vezes corre atrás da riqueza, corre atrás do tesouro, mas esquece de ter a bênção de Deus. Eu preciso levar você a entender. Nós ouvimos, né? Eu achava que dinheiro trazia alegria. Isso é um engano. Porque o dinheiro, ele pode até trazer peso, se você não souber lidar com ele. Porque tem muita gente que não está sabendo lidar com aquilo que o Senhor tem dado. Porque muitas vezes nós deixamos o dinheiro ser o Senhor, e não o servo da nossa vida. Muita gente que deixou o dinheiro ser o Senhor da sua vida, e por causa disso, começou a ter sofrimento. Tem gente que teve crescimento profissional,
mas se afastou do Senhor, e o seu casamento entrou em destruição, a sua família foi detonada. Quantas pessoas a gente vê isso? E Deus está nos chamando a atenção e dizendo assim: ei, o importante é a bênção, o importante é ter o Senhor como aquele que está governando a nossa vida. Muita gente que entrou em enrascada, e alguns até preso, porque ficou correndo atrás do tesouro, do dinheiro, e se perdeu, porque o dinheiro perverteu o coração da pessoa, e eles às vezes até cresceram, mas sem a bênção de Deus. O que vale mais, gente, se não é a bênção do Senhor para a nossa vida? A gente precisa fazer uma avaliação sobre isso, porque o dinheiro às vezes perverte o coração, e a pessoa infelizmente cresce sem a bênção, por causa do amor ao dinheiro, porque o dinheiro em si é bênção, mas o amor ao dinheiro, a Bíblia vai dizer que é a raiz de todos os males, e muitas pessoas apaixonadas por ele, porque aí é um tesouro, acabam mal. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro. E algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, meu Deus, se desviaram da fé e se encheram a sua vida de sofrimentos. Pessoas apaixonadas. Pode colocar esse texto por gentileza, irmão? Olha só, a palavra está dizendo aí, 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguém que fica tão apaixonado por ele, se desvia da fé e enche a sua vida de sofrimento. Aquilo que é para ser bênção, olha para o seu irmão e diga para ele: aquilo que é para ser bênção, diga: o Senhor vai derramar dinheiro na sua vida, e você que quer, recebe. Recebe. Mas esse dinheiro não pode te fazer mal, ele não é para te trazer problema, ele é para te ajudar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, movidos pelo Senhor, precisamos aprender que nós temos que ter a bênção. O texto que nós estamos lendo fala de um homem que tinha a bênção de Deus. E você tem a bênção quando você anda nos princípios da palavra de Deus. Um homem que tinha as bênçãos de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida. E o que gera bênção de Deus na nossa vida são os princípios da palavra de Deus. Os princípios são inegociáveis. Inegociáveis. A gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não venha negociando os princípios e se perder. Isaac viveu os princípios que gerou a bênção de prosperidade e paz, porque tem muita gente que quer a prosperidade, mas a prosperidade sem paz te traz desgosto e dificuldade. Quantos querem crescer e serem abençoados? Todos nós queremos. Então o segredo é a bênção de Deus. Eu tenho que correr atrás da bênção de Deus. Eu preciso fazer de tudo para entender a bênção, a importância dela. Quantos estão comigo? É isso, gente. Agora, olha o segundo ponto que eu quero te dar aqui como lição. É que o crescimento trouxe problema e adversidades. Todo crescimento vai trazer problema e adversidade. Quantos querem crescer? Você quer crescer mesmo? Já saiba que o teu crescimento vai trazer
luta. Porque tem gente que quer o crescimento, mas assim, olha, deixa eu ir lá para a praia, botar a rede, né, lá e ficar tranquilo. Ei, crescimento vai ter lutas, vai ter guerras, vai ter problemas. O crescimento na vida do Isaac trouxe o quê? Inveja, sabotagem. Dá para entender isso? As pessoas começaram a tentar fazer alguma coisa, fofoca. Imagina isso. O Isaac estava lá, plantou, e as pessoas começaram a falar: esse homem, ele tem alguma coisa na vida dele, porque ele planta e ele tem um diferencial. E começaram a falar um para o outro, né? As pessoas comentarem da vida do Isaac e já começam a inventar coisa, porque é assim. As pessoas têm mania de querer inventar a coisa dos outros. É só a pessoa se destacar em algo. A gente precisa ser curado nisso, porque o crescimento vai trazer isso, as adversidades. Deixa eu te falar algo para que você possa entender. Se você quer crescer, você tem que aprender a conviver com situações, com os problemas, com pessoas. Eu sempre digo que um dos grandes segredos da vida é relacionamento. O pessoal está chamando hoje de outra network, né? Fazer relacionamentos, mas é você ter amizades. Em outras palavras simples, gere amizades. Lembra daquela mulher que foi receber o milagre? Lá que o profeta diz assim: olha, vai para a tua casa, e quando chegar lá, você vai nas vizinhas e pede muitas vasilhas para você encher de azeite, porque você vai derramar o azeite nessas vasilhas, e elas vão ser cheias. Você vai vender e vai apurar o dinheiro para você honrar os compromissos que você está em débito. E quando ela chega lá, ela manda os seus filhos irem buscar as vasilhas na casa das vizinhas. Aí chega um lá, bate na porta: a mamãe pediu vasilha aqui. Já imaginou se tivesse brigado naquele dia com a vizinha, né? Não, fala para sua mãe que ela não, né? E ela brigou e teve dificuldade, e daqui a pouco você não tinha nenhuma vasilha para poder botar azeite. Eu fico imaginando que aquela mulher teve uma oportunidade de se tornar alguém muito maior do que o que ela era, do que ela teve, né? Aliás, se ela tivesse mais vasilhas, mais relacionamento. Então eu quero que você entenda que relacionamentos são muito importantes para que você possa gerar. Então não feche portas com ninguém, gente. Abra portas, porque é isso que é importante. A gente precisa entender isso. Continue vivendo essa verdade. Então eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer entender, inclusive, isso. Você tem medo do seu crescimento? Porque tem gente que tem medo do crescimento. Ela tem medo de avançar. Ela tem medo de alcançar áreas maiores. Todas as vezes que nós vamos avançar, querido, nós vamos passar por situações que precisam ser avaliadas. Eu não sei você, mas no caso do Isaac ali, ele foi mandado embora da sua região, porque ele cresceu. O pessoal chamou ele e diz: olha, não dá para você ficar aqui, você está causando problema aqui. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele não foi questionar, brigar por causa disso. Pelo contrário, ele sabia o Deus que ele servia. E aqui que está o grande segredo, que muitas vezes, gente, a gente discute, briga por causa de que não entendeu ainda que a bênção de Deus está na nossa vida. Eu não sei se tem alguém aqui que já viveu isso.
uma situação que você, às vezes, até você começa ali na empresa e começa a crescer, e daqui a pouco o gerente manda você embora, né? Porque você vai ser alguém que você vai ser, daqui a pouco, alguém que vai começar a empurrar ele, né? E às vezes as pessoas não aprendem a conviver nos relacionamentos, e às vezes muitos acabam indo embora. Os filisteus ficaram com tanta inveja, nesse caso, que não quis ele mais na região. Então uma das coisas que eu admiro em Isaac, é que ele não teve medo de recomeçar. É incrível, porque o Isaac não foi lá brigar, discutir, não, ele foi recomeçar. Ele foi dizer assim: olha, compensa eu confiar em Deus, porque Isaac descobriu algo que nós precisamos descobrir, que a bênção estava nele e não nos poços. Quanta gente está confiando no poço e não confia na bênção de Deus na sua vida. A bênção está em você. Então, aonde você for, aonde você chegar, a bênção está com você, e vai prosperar, e vai crescer. Aonde você cavar, vai dar água. Em outras palavras, vai ser abençoado, vai ter prosperidade. Muitas vezes a gente fica com algumas dificuldades, porque a gente acaba tendo problema. E eu queria dizer para vocês, algumas pessoas não crescem mais, porque às vezes tem medo de vencer, ou de recomeçar em qualquer outra área. Nós precisamos ter uma decisão dentro do coração. Terceiro ponto que eu quero te dar, ou melhor, alguns medos para a gente vencer, alguns medos que nós precisamos vencer para poder alinhar a nossa vida. Primeira coisa, vença o medo de não dar certo. Quando nós vamos recomeçar, geralmente é assim. Às vezes as pessoas começam a gerar medo, insegurança. Quantas e quantas pessoas aqui que a gente tem andado juntos, e eu tenho visto tantos milagres na vida das pessoas, pessoas que destravaram, trouxeram soluções para a sua vida, em momentos assim, diferenciados. Você precisa enfrentar os medos que vão surgir, porque eles vão tentar travar você. Muitas vezes, querido, nós, ao olharmos as circunstâncias, a gente fica travado. Quando vem aquele pensamento, será que vai dar certo? Porque às vezes nós somos assediados por isso, pelos pensamentos que vão tentar causar medo na nossa vida. Alguém aqui já viveu um pesadelo, onde você de repente está dormindo, e aquilo vem, e você quer se mexer, né? E você não consegue. E aí a coisa vai ficando tão séria, que você acorda, parece que aquilo era tão real, né? Que você, quando acorda, pois é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer nos levar para um tempo onde nós vamos entender que às vezes nós estamos debaixo de tanta pressão, tanto sufoco, tanta guerra, que às vezes nós estamos como se estivesse num pesadelo. E nós precisamos então acordar, e Deus quer assim despertar você. Por isso eu posso dizer para você, você precisa enfrentar aquilo que mais tenta destruir a sua vida. Se você tem alguma crise, alguma luta, alguma guerra interna dentro de você, você precisa começar a pensar nas soluções que vêm de Deus. Porque às vezes nós confiamos no homem, ou confiamos nas nossas próprias estratégias, confiamos nas nossas próprias tomadas de decisão, e Deus está querendo nos levar a pensar diferente. Às vezes nós ficamos
tão assustados com os milagres que Deus vão fazer para a gente, que a gente se perde em medo. O medo de achar que não vai acontecer. E às vezes vem situações, como um diagnóstico, né, que às vezes bate. Esses dias para trás eu lidei com alguém que estava com diagnóstico. Dentro da cabeça dessa pessoa ele já estava dizendo que estava com câncer. Só por causa de um exame. Que alguém disse, está propenso para isso. Mas não tinha nem recebido ainda a resposta. Mas o medo começou, é assim que funciona. Assediar. E daqui a pouco a pessoa já estava vivendo como alguém doente. Muita gente doente na alma. Muita gente com dificuldade de avançar por causa desse medo. E às vezes o inimigo, ele acha justamente brechas nisso, para trazer ainda muito mais pavor. E aí, como muitas pessoas às vezes vão, né, pega ali rapidinho, chama o amigo Google, né, e tira todas as suas conclusões, e ali só tem só coisa ruim para você ouvir, palavra negativa, né? Então esse medo, querido, às vezes ele também pode ser até importante, se ele for aquele medo assolador que te destrói. Mas existem medos que podem te ajudar, como eu falei, o medo doentio e o medo bom. Por exemplo, se você está no teu relacionamento conjugal e de repente você vê um rumor que vai dizer assim, olha, se não houver conserto vai haver separação. Eu já vi muito casal se ajustar por causa disso. Não, eu não quero me separar, então preciso melhorar o meu relacionamento. Existem medos que nos empurram para melhorar. Agora existem medos que trazem fracassos. Existe a história de um homem na Bíblia, que é o Jó, que ele diz na palavra, tudo o que eu mais tinha medo, foi o que me sobreveio. O que eu tinha mais temor, foi o que aconteceu comigo. O Jó era um homem íntegro, sério, mas ele teve um defeito, é que ele não corrigia os filhos. Ele fazia o sacrifício pelos filhos, mas ele mesmo não corrigia os filhos como precisava corrigir. Então ele era um homem muito legal, ia lá, fazia os sacrifícios pelos filhos, matava os carneiros. Para ele não era problema matar carneiro, porque ele era muito rico, né? Mas ele deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Às vezes existem ajustes que Deus quer nos colocar de volta no trilho. Já viu quando nós sentimos essas situações virem, e às vezes nós temos que nos tornar mais sensíveis. Nós estamos vendo todos os dias as lutas chegando, e o que nós temos feito. Eu já vi muitos casais também tomarem decisão para ajudar na restauração dos filhos, porque viu que a coisa estava indo de mal a pior. Algumas situações começaram a sair do eixo, e o casal se uniu, medo de seu filho se perder e ir para o inferno. E o casal se uniu para dizer assim, não, nós vamos lutar pela nossa família, vamos orar, vamos juntos se unir em oração. Às vezes tem medos bons, só que se é um medo doentio, aí isso vai começar a fazer mal. Agora, vamos ser sinceros, quando a vida vira uma rotina, gente, sabe aquela vida de rotina que fica chata? Trabalho, casa, você chega em casa, aí já tem toda a tua rotina, e aquela coisinha. Por isso que às vezes Deus permite muitas vezes alguma coisa acontecer, para tirar a gente dessa mesmice, dessa vida acomodada. Se nós queremos crescer, nós queremos ir mais longe, nós precisamos sair, né, de comodismo.
Nós temos tido uma experiência tanto aqui com com nossas escolas de casais, famílias. Gente, incrível. Porque muitos casais sendo restaurados, é só chamar para dar testemunho eles, que você vai ver o quanto eles têm crescido, esses casais. Inclusive nós temos vaga para noivos, né? Alguém querendo casar aí? Pois é, se quer casar, tem que passar pelo curso de noivos, né? Então, é muito legal, gente, porque isso traz crescimento. Agora, o que nos faz renovar e viver uma vida diferente? É quando nós colocamos o nosso pensamento, entendemos aquilo que Deus tem para nós. Mas imagina, o Moisés estava ali, né, junto com o faraó, e ele foi com uma missão. Agora, Moisés chega no momento em que, eu fico pensando naquele medo que ele passou. Foi um medo grande, porque ele chegou ali, olha o mar na sua frente, de trás dele vem os cavalos do faraó, né, os guerreiros do faraó, e ele já se viu como um homem morto. Mas ele tinha o Senhor a quem recorrer. E então ele agora fala com Deus, e Deus diz: dá um comando ao mar, e o mar vai e se abre. Mas eu fico imaginando que antes de acontecer o milagre, passou-se temor no coração dele, ou medo no coração dele, assim como os discípulos que estavam ali, né, no mar, e de repente as ondas gigantes começam a sacudir o barco, e alguns deles que sabiam remar muito bem, eram profissionais na área de pesca, mas pelo movimento que a palavra diz lá, eles estavam com medo. De repente vem alguém por cima das águas, aí eles ficaram mais assombrados ainda, porque existia essa ideia, né, dos fantasmas naquela época, que vinham, né? E aí Jesus vem por cima do problema que eles estavam enfrentando, mas eles estavam tão temerosos, que eles não conseguiram ver solução, e viram problema. Olha só. E de repente Jesus tem que falar para eles: ei, sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo, fiquem tranquilos. E de repente, calmaria no mar. Aí o Pedro se levantou com ousadia e autoridade, né? Ah, se é o Senhor, então vou estar contigo, Senhor. Manda que eu vá, que eu vou. E Jesus diz: vem, e o Pedro anda sobre as águas. Uau, que fé! Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós temos que usar os nossos medos como desafio de fé. Alguma coisa que porventura possa estar aí, porque deixa eu falar uma coisa para você: a fé é como um músculo, ela precisa ser aguçada na nossa vida para que possa crescer. O músculo, quanto mais você exercita, mais você cresce ele. Por sinal, eu vou ter que ir para a academia mesmo, não tem jeito. A mulher já falou e o Natan já está me olhando. Então, nós precisamos entender logo, gente. Se você quer crescer, tem que ter experiência. Agora, sabe o que a gente está querendo mesmo? Deixa eu falar a verdade para vocês. A gente não quer ter problema. Olha, que tudo seja muito tranquilo, que as coisas isso não gera crescimento. Você quer ver uma coisa? Quer crescer? Nós temos sonhos de ser 10 igrejas nessa cidade. Está pensando que vai ser pouco problema? Mas eu estou chamando mais problema para cima de mim. Quando nós vamos reformar essa igreja, gente, eu fui reformar ali, parte dali. Sabe o que aconteceu? Comecei a quebrar para ajustar as coisas, aí veio tudo que precisava mudar. Começou pela instalação. Essa instalação não presta, pastor, tem que refazer toda.
Tantos mil. Mas agora o quadro aqui não dá certo, tem que botar para o outro lado. Mais tantos mil. Resolvemos colocar energia solar. Quando bota energia solar, agora o padrão lá de fora, toda a estrutura que está lá, não serve porque pode pegar fogo. Diga aleluia! Porque para mim é o seguinte: crescimento traz oportunidade. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero ficar na mesmice. Esses dias eu estava lá em casa e Deus mandou botar a botina no pé e vir para a obra. Foi muito legal, porque eu gosto disso, eu gosto de crescimento, eu gosto de coisa acontecendo, eu gosto de me envolver com isso. Então a gente precisa muito disso. Segundo, vença o medo de ter mais problema. Por isso eu quero falar isso para você. Continue lutando. Tem gente que tem medo de crescer porque sabe que o crescimento vai trazer mais problema. Quem deseja ser bem sucedido aqui, já saiba, você vai ter problema. Sim ou não? Tu tem duas fazendas, agora tu quer a terceira ou a quarta. Quantos problemas tu vai ter? Mais. Sim ou não? Não, eu quero aumentar a minha expansão. Araguaína está pequeno para mim. Eu quero aumentar. Ei, vai ter problema. Está pensando que é fácil? A gente precisa entender logo isso. Em qualquer área. Em qualquer área. Quantos problemas você quer ter? A Bíblia vai falar de um homem chamado Jabez. O Jabez, ele chamou problema para cima de si, sabia? Ele foi falar para Deus assim, em oração, porque o Jabez, ele veio de uma história. A mãe dele teve ele em muita dificuldade, e o nome Jabez significa homem de dor. E ele desejou mudar a sua história. Ele diz: eu não vou ser esse homem de dor, eu não vou ser esse homem que vai viver destruído, eu vou mudar a minha vida. E pediu para Deus o que está escrito em 1 Crônicas 4:10. Vamos ler lá. Mas Jabez orou assim a Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me mais terras. Rapaz, olha o que ele estava pedindo. Problema. Se tu tem terra, tu tem que ter gado. Se tu tem gado, tu tem que ter funcionário. Quantos querem problema? Peça para Deus te abençoar. Quantos? Uma vez eu falei para o Toninho, você vai ser dono de uma frota de ônibus. Lembra, né, Tony? Agora ele tem tanto ônibus como caminhão, né? E aí eu ainda falei para ele um dia: Tony, e eu vejo que Deus vai te abençoar e vai te levar a ter uma linha aérea. Irmãos, eu só falo aquilo que eu vejo. Eu não fico brincando com as coisas de Deus, é sério. Mas a maioria dos irmãos que Deus me colocou palavras proféticas na boca para acontecer, eles estão colhendo. Mas só tem uma coisa: não é porque eu sou alguma coisa, que eu não sou nada, mas é porque eles começaram a entender o propósito de Deus, se alinharem com aquilo que é a vontade de Deus, e muitos estão gozando desses benefícios. Resultado: a gente vê o que Deus está fazendo na vida desses irmãos. O que você acha que o Jabez pediu aqui? Problema. Se você quiser crescer, vai ter que vencer o medo de enfrentar os problemas. É a mesma coisa que Deus prometeu para o povo de Israel: ei, vocês vão ter a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Agora, gente,
Vocês acham que vai ter leite sem acordar de madrugada para tirar leite da vaca? Não. Tem gente que diz: eu quero leitinho, né? Ali, glu, 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 glu. Não, isso é para criança, menino. Se você quer mel, tem que enfrentar as abelhas. Quantos estão comigo? Porque às vezes a gente quer a coisa pronta. E pronto, gente, o preço é mais alto. É mais caro. Então, eu queria dizer para você, por último, vença os medos das críticas. E eu quero pontuar esse aqui para nós finalizarmos agora. Aqui eu quero te ensinar de uma forma simples. Você que está na corrida da vida, imagina, na corrida, vamos supor que nós estamos numa corrida, São Silvestre, 1.000 e tantos, não sei nem quantas pessoas tem lá, 5.000, né? O primeiro colocado aqui, ele tá concorrendo com todos os outros para trás. Está todo mundo querendo ser o primeiro. Na vida é assim, gente, todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer estar no lugar onde você está. Às vezes eles não querem pagar o preço que você está pagando, não é? Mas todo mundo quer estar no topo, no lugar. Então, o desejo é ultrapassar você, e muitas vezes até que você caia, para que ele possa passar. Tem muita gente torcendo que você caia, para que essa pessoa possa chegar no lugar. Então, gente, se você tem ali 1.000 participantes, pode ter certeza de uma coisa: todos eles estão concorrendo com o primeiro lugar, eles querem chegar. Assim é em tudo, nos negócios, sempre você vai estar na frente, e a pressão para você estar na frente vai aumentando cada vez mais. Você que está num lugar que está na frente, que está em posição diferente, a pressão é maior, e todo mundo querendo ficar no seu lugar, todo mundo torcendo às vezes, até para você cair. Sim ou não? É verdade, é verdade. Isso é na vida ministerial, na vida profissional, na vida pessoal. A gente precisa entender logo isso. Mas Deus, às vezes, nos permite passar por testes. Sabe para quê? Para ver como é que está o nosso coração. Às vezes nós vamos passar por testes. Deus vai espremer você, para saber como é que está o teu coração. Mas Deus, Ele quer muito que a gente entenda isso. Porque nesses momentos, vem bombardeio de todo lado.